que amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Sinto tão amado quando estás aqui. Não há erro nenhum, minhas falhas não irão te afastar. Não é preciso ouro pra te agradar. Me sinto tão amado quando estás aqui. Mesmo em meio às ondas, não vão naufragar. Ouço tua voz, vindo como o vento ao meu encontro a me chamar. Ando sobre as águas pra não me afogar.
situação. Direi, não voltará. Nunca falhou, nunca faltou, não voltará. Nunca falhou, nunca faltou, não voltará. Me sinto tão amado quando estás aqui. Não há erro nenhum, minhas falhas não irão te afastar. Não é preciso ouro pra te agradar. Me sinto tão amado quando estás aqui. Mesmo em meio às ondas, não vou naufragar. Ouço tua voz vindo como o vento ao meu encontro, me chama. Anda sobre as águas pra não me afogar. Não estou sozinho quando estás aqui. Direi, não voltará. Direi, não voltará. Eu me alegrarei em toda situação. Direi, não voltará. Nunca falhou, nunca faltou, não voltará. Nunca falhou, nunca faltou, não voltará. exaltado o teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui nesse dia tão abençoado, nesse dia tão lindo, para celebrar com muita alegria o casamento de Mateus e Larissa. Essa cerimônia tem efeito civil, mas é acima de tudo um culto ao nosso Senhor Jesus. Por isso que eu quero te convidar nesse momento a cantar um louvor, cantar um hino, fazer desse momento o seu culto a Deus, colocar o seu coração diante do Senhor, celebrar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos cantar juntos. Só confiarei a minha força, luz, canção, pedra angular, que eu me firmei na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. Meu conforto, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Não mais a culpa, não mais a morte, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar, firme estarei no seu poder. Gostaria de ler um texto bíblico com você ainda de pé. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 2. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, neste dia tão lindo, dia de festa, dia de celebração, e a nossa vida é sempre assim diante do Senhor. Celebramos com alegria o casamento de Mateus e Larissa, e pedimos que o Senhor possa continuar falando ao coração deles e ao coração de cada um de nós. Em nome do Senhor aqui oramos. Amém e amém. Podem se assentar. Familiares, amigos, todos aqui presentes, Mateus e Larissa, graças a Deus por esse dia tão esperado, tão sonhado, tão desejado, e a gente poder estar junto aqui, nessa decisão tão corajosa, ousada para os nossos tempos, quando dois jovens
tão belos, a Larissa evidentemente mais, decidem se unir em casamento. Parece que é algo que já está meio fora da moda, né? Como é que um jovem e uma moça decidem se casar ainda no começo da vida, com muitas perguntas para serem respondidas, com muitas definições para serem feitas. Mas vocês, corajosos, tomaram essa decisão, abençoados, evidentemente, pelos pais, e estão aqui nesse momento para consumar essa bênção de Deus. Esse texto antigo, texto de Gênesis, texto que relata a criação, para quem acredita na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, é um texto que nos instrui sobre o que é que Deus espera para a união de um homem e de uma mulher. Quais são os princípios que a gente pode perceber desde a criação de todas as coisas? Para nós, quando lemos esse texto, não é só um texto mitológico, não é só uma historinha que inventaram. De fato, acreditamos que existe um Deus criador, um Deus soberano, que teve uma ideia maravilhosa. E eu concordo com Deus, a ideia dele foi boa. Criar a humanidade e, de maneira especial, criar um homem e uma mulher para desfrutar de uma aliança. Essa ideia de Deus é muito boa. Eu queria, então, rapidamente aqui, trazer quais princípios que a gente pode perceber nesse texto, que vocês certamente já sabem, mas que é sempre bom falar de novo, para a gente fortalecer, né? Vai ficar gravado, depois a gente vai assistir, a gente vai relembrar. E esse texto é um texto antigo, como a palavra de Deus, mas é a palavra eterna, é a palavra do nosso Deus. E sempre que a gente tenta caminhar um pouco mais perto daquilo que é a vontade de Deus, a chance da gente ser bem-sucedido é muito maior. Primeiro princípio que a gente aprende nesse texto é sobre a origem e o propósito do casamento. Da onde que saiu esse negócio? Quem que teve a ideia, né, de que o homem tinha que se casar com a mulher? E qual que é o propósito dessa união? A origem do casamento é o próprio Deus. Ele que inventou esse negócio, ele que teve essa ideia. Então não é algo que partiu do homem. Deus, ao criar o homem, e é interessante quando a gente percebe ali o relato bíblico, o homem foi criado primeiro, não havia ainda mulher, e o homem vê ali os animais, cada casal, né, de animal, e talvez o homem se perguntando, uai, cadê a minha parte, né? E Deus faz cair então esse sono no homem, essa primeira cirurgia registrada na história, né? Deus tirando a costela do homem para formar a mulher. Há quem diga, quando Deus criou o homem, falou, uau, que coisa boa que eu criei. Mas depois que Deus viu a mulher, Deus falou, realmente, agora eu acertei de verdade. Então Deus decidiu criar essa instituição chamada família. Deus concedeu ao homem um presente, uma mulher, e a gente percebe então que tudo tem origem em Deus. Não existe nada fora de Deus. Tudo que foi criado existe em Deus. Deus é este ser maravilhoso, infinito, eterno, insondável. Não tem como a gente definir Deus, seja na nossa teologia, seja nas nossas concepções científicas. Deus não se define. Deus é o que Ele é. E quando assumimos essa verdade da palavra de Deus, é uma bênção poder saber que a origem do casamento começou com Deus. E Deus tem um propósito nisso. Qual que é o propósito? Para que Deus criou, então, esse casamento? Um dos propósitos para o qual Deus cria o casamento é justamente para exemplificar a relação que Deus tem com o seu povo, a relação que Deus tem com a criação, a relação que Deus tem com aqueles que Ele escolheu. Então, Deus ama a sua criação, Deus ama o homem, Deus ama a mulher, e Deus decidiu se relacionar com a sua criação. A maneira, então, de exemplificar a relação que Deus tem com o homem, com a mulher, a relação que Deus tem com o seu povo, é o casamento. O casamento é essa instituição que melhor exemplifica a relação de Deus com o seu povo.
Mesmo quando a gente é infiel e quando a gente vê a história do povo de Deus, o povo várias vezes cometendo infidelidade contra Deus, mas ainda assim Deus continuou amando o seu povo, dando oportunidade de perdão, restaurando o seu povo, para mostrar que ele é fiel, ainda que a gente seja infiel a ele. O casamento, então, ilustra, tem esse propósito de ilustrar a relação que Deus tem com a criação. Por isso que o casamento precisa ser zelado, preservado, cuidado, bem nutrido, porque este é um dos propósitos de Deus. O mesmo Deus que cria o homem ou a mulher, é Deus que também os une. Então, além de Deus criar, Deus os une. Além de Deus os unir, Deus os abençoa e concede também a bênção de gerar outros, de multiplicar, de crescer e multiplicar. Então, Deus une, Deus abençoa, Deus faz multiplicar, e é também somente Deus que pode desfazer ou separar essa união. Esse casamento também tem o propósito de fazer com que, aí já é uma bênção secundária, né? A bênção secundária é a bênção de criar uma nova unidade. Surgiu agora uma nova família. Surgiu agora um novo propósito de vida juntos. Então, Deus concede essa bênção secundária também, a gente poder cultivar e construir a nossa própria família em unidade, em comprometimento um com o outro. Um segundo propósito, então, que a gente pode perceber nessa passagem bíblica, é que o casamento também foi estabelecido por Deus como um instrumento de parceria. Então agora existe uma parceria. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. É o começo agora de uma parceria que se espera duradoura até que a morte separe. Quando Deus, então, faz o homem e faz a mulher, ele os faz iguais em dignidade. O homem não é mais digno ou maior do que a mulher em essência. A mulher não é menor do que o homem em essência. Ambos são criados imagem e semelhança de Deus. Os dois receberam a imagem e a semelhança de Deus. É por isso que no casamento a gente tem essa oportunidade de desfrutar desse ambiente de igualdade. E aí crescer juntos nessa igualdade, nesse propósito que Deus fez para o casamento, mesmo sendo diferentes. E glória a Deus pela diferença. Glória a Deus porque é um homem, um varão, macho. Glória a Deus porque é uma mulher, varoa, princesa. Glória a Deus pela sensibilidade, pelo jeito feminino. E Deus une então esses dois diferentes, que são diferentes na composição, no jeito, nos hormônios, mas que são iguais nele, que se tornam agora uma só carne nele, que formam agora essa nova unidade na presença de Deus. Dessa maneira, então, Deus vai indicar que nem o homem é superior à mulher e nem a mulher é superior ao homem, pois ambos agora fazem parte de uma família, de um relacionamento que deve os unir. Do ponto de vista, então, da essência, todos nós somos iguais. Evidentemente, ao desempenhar nossas funções, Deus estabelece funções diferentes para o homem, Deus estabelece funções diferentes para a mulher, e que é uma bênção reconhecer essas funções diferentes. Graças a Deus, não sei se o Mateus concorda comigo, a mulher recebeu a bênção de ser mãe, de carregar o filho no ventre e depois os dar à luz. É uma bênção, né, Mateus? Glória a Deus. Deus abençoe Larissa e seus muitos filhos, pelos quais oramos e pedimos bênçãos. Já fizeram aí as contas de quantos serão? Dá para compartilhar agora? Não, é depois. Funções diferentes, cada um recebeu um jeito diferente, e glória a Deus pela diferença. Então a diferença não está na essência, a diferença não está em um ser maior do que o outro diante de Deus. A diferença está nas funções que cada um deve desempenhar. O marido, enquanto líder, enquanto caçador, enquanto aquele que luta e lidera a sua família, a mulher carinhosa, respeitosa, dedicada, exercendo a sua função. Isso tudo
são propósitos de Deus para esse casamento. Um terceiro propósito que percebemos nesse texto bíblico acerca do casamento é provisão e proteção. Deus é um Deus provedor. Então Deus proveu para o homem uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Que provisão maravilhosa! Não sei se os demais homens casados que estão aqui concordam comigo, mas para mim, minha esposa é uma grande bênção, um presente de Deus. Mulher que está sempre junto comigo, que seja assim também na vida de vocês. Essa provisão de Deus um para o outro. Mateus, que você seja provisão na vida da Larissa. Larissa, que você seja provisão de Deus na vida do Mateus. Esse cuidado mútuo faz com que a gente perceba que um tem o dever de cuidar do outro. Mateus, você tem o dever de cuidar da Larissa. Costumo dizer o seguinte, que a primeira função do homem casado é fazer com que a sua mulher se torne a mulher que Deus espera que ela seja. Eu sei que você tem um ideal, que você tem um tipo de mulher que você gosta, que você queria que a Larissa fosse, mas se você trabalhar para a Larissa ser a mulher que você quer que ela seja, você vai errar o alvo. Então, o seu propósito é fazer com que a Larissa, contribuir, investir, ajudar, para que a Larissa se torne a mulher que Deus espera que ela seja. De igual forma, Larissa, também, sua missão, seu propósito, como uma mulher casada, é contribuir, ajudar ao Mateus a se tornar o homem que Deus espera que ele seja. E aí pode ser um pouco diferente do que você gostaria. Mas se ele se tornar o homem que Deus espera que ele seja, você pode dormir assim em paz, tranquila, sabendo que você vai ter um homem leal, fiel, que honra a Deus, que busca a Deus em primeiro lugar. Quando os dois trabalham juntos nesse sentido, é uma bênção, porque vocês estão mirando se tornarem parecidos com o projeto de Deus, se tornarem parecidos com o Senhor Jesus. Então esse cuidado mútuo precisa existir, ambos devem trabalhar e juntos cuidar um do outro e cuidar de tudo aquilo que Deus lhes confiar. Um quarto propósito que aprendemos é que o ambiente do casamento é o lugar também da gente enfrentar novos desafios juntos. Vocês já estão sendo treinados nisso. Vocês já estão enfrentando muitos desafios juntos. Então esse tempo de preparo, esse tempo de negociações, esse tempo de olhar imóveis, onde vai morar, como é que vai ser. Então vocês já começaram a enfrentar desafios juntos. Acho que o Paulinho e a Kelly já mudaram o endereço, né? O boleto vai chegar lá no novo endereço agora, né? Não sei se o Humberto também já fez isso. Então a correspondência já tem novo endereço para chegar. Então é isso aí, os desafios agora são seus. Então é essa oportunidade, quando Deus une o homem e a mulher, Deus entrega para eles diversas responsabilidades e compromissos que eles precisam desempenhar juntos. Então é a oportunidade de vocês dois agora viver esse ambiente juntos, enfrentando os seus desafios. Os desafios de ontem já ficaram para trás. E cada novo desafio vai nos fortalecendo para os próximos desafios. Pode conversar com quem está casado aqui há mais de 1 ano, 2 anos, 5 anos, que você vai perceber que é muito interessante, né? Cada fase da vida parece que traz um desafio novo. Então, juntos, certamente, vivendo esta unidade que Deus está concedendo a vocês, vocês serão fortalecidos para vencer esses novos desafios. O texto bíblico fala sobre deixar pai e mãe. E aí não é simplesmente um deixar geograficamente. Pode ser também geograficamente, mas é também um deixar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Isso também não quer dizer que vai dar as costas. Agora eu vou fazer tudo do meu jeito, do jeito que eu quero, da minha própria cabeça, nada disso. Vocês têm famílias abençoadas. O casamento dos pais de vocês são casamentos exemplares. Então, certamente, precisam ser seus primeiros conselheiros. É claro que não dá para ficar também metendo o bedelho em tudo, né? Chegar lá, né, na casa de vocês e começar a zoar a Larissa. Larissa, até agora você não arrumou cozinha? Nada disso, a casa é sua, a cozinha você vai arrumar quando você quiser.
Então já fica o recado aí para a galera, né? Esses desafios que vocês vão enfrentar juntos, certamente Deus vai fortalecer e capacitá-los enquanto vocês vão passando de fase. Mais uma que Deus estabelece como princípio nesse texto é que agora a prioridade de vocês é o relacionamento conjugal. Então agora se forma um novo núcleo familiar. Então deixar pai e mãe também tem essa implicação, que agora formou-se uma nova família. Então você, Mateus, vai se dedicar à sua esposa e Larissa vai se dedicar ao Mateus. Mais uma vez, não quer dizer que vai abandonar os pais, dar as costas para eles, nada disso. E agora vocês têm essa oportunidade, então, de fazer com que esse relacionamento conjugal, essa nova unidade familiar que está sendo constituída, seja vivenciada diante de Deus. E um sexto princípio que aprendemos também nessa passagem é o princípio do amor e do compromisso. Quando Deus une homem e mulher, ali naquele ambiente do Jardim do Éden, eles estavam plenamente capazes de amar um ao outro. Não tinha dificuldade para amar. Depois, quando o homem peca, quando o homem é expulso do jardim, quando o pecado original afeta a nossa natureza, a gente já não consegue amar mais naturalmente. Então, o amor agora é um esforço. É por isso que a Bíblia ensina: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Porque amar agora não é algo mais natural. Você vai ter que se esforçar para amar a sua esposa, Mateus. Agora e o resto da vida. Você vai ter que se esforçar, Larissa, para amar o seu marido. Esse aqui, o Mateus. Vai ter que se esforçar, se dedicar. Vai ter dias que você não vai querer amar. Vai ter dia que talvez o negócio vai esquentar. Mas aí lembrem-se que Deus os uniu para que vocês possam dedicar o amor um ao outro de maneira exclusiva. É esse compromisso, assim como Deus fez com Adão e Eva, concedendo a eles ali um compromisso duradouro naquele ambiente no Jardim do Éden. Essa frase, uma só carne, implica que daqui para frente vocês também têm esse vínculo inseparável, que deve ser preservado até a morte. Um compromisso de amor, um compromisso forte, que vocês precisam levar daqui para frente. É por isso que nós podemos nos apresentar diante de Deus e fazer esse compromisso, sabendo que agora deixamos para trás a vida de solteiro, deixamos para trás até o nome de solteiro, deixamos para trás aquilo que era próprio de solteiro e assumimos um compromisso para valer. Estão mesmo dispostos a isso? Vamos então fazer esse compromisso diante de Deus e diante uns dos outros. Vamos então votar nesse momento aquilo que solenemente fazemos com os votos. Podem ficar de frente um para o outro. Eu, Mateus Bresolim Duarte, recebo você, Larissa Bruna Xavier Duarte, como minha esposa. Prometo estar sempre ao seu lado, nos bons e maus momentos, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, amando e cuidando de você, até que a morte nos separe. Firmo essa verdade diante de Deus e dessas testemunhas. Amém. Eu, Larissa Bruna Xavier Duarte, recebo você, Mateus Bresolim Duarte, como meu marido. Prometo estar sempre ao seu lado, nos bons e maus momentos, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, amando e cuidando de você,
até que a morte nos separe. Firmo essa verdade diante de Deus e dessas testemunhas. Amém. Desde quando nos encontramos pela primeira vez no ensino médio, os meus olhos ficaram atentos a você. Por mais que não tenha dado certo naquela época, Deus permitiu que nos encontrássemos anos mais tarde e com mais maturidade, finalmente começamos a namorar. E como fomos felizes nesses últimos 3 anos, amor. Desde o nosso primeiro beijo naquele estacionamento da Araújo. Tivemos também outros tantos momentos, como aqueles mais românticos e chiques em restaurantes, mais caros do que podíamos pagar. Mas também tivemos aqueles mais descontraídos, como as simples idas ao cinema, aqueles lanches no Subway, onde comemorávamos por sempre conseguir pegar 2 baratíssimos do dia, porque era o que cabia no orçamento, e os jantares depois do culto. Só que nós tivemos muito mais do que apenas saídas e encontros. Você caminhou ao meu lado em todo esse tempo. Me ensinou, me ajudou a vencer os desafios que foram colocados diante de mim. Me incentivou a acreditar e a lutar pelos meus sonhos. Principalmente nos momentos que eu parecia mais desanimado. E sinceramente, meu amor, o que mais me encanta em você é o fato de que você é uma mulher que ama verdadeiramente a Deus, que teme ao Senhor e busca agradá-lo em primeiro lugar. Eu fiquei, ainda fico e certamente ficarei maravilhado todos os dias com a mulher que você é. Por isso, meu amor, eu posso afirmar que Deus me abençoou grandemente ao colocar você na minha vida. Assim, a primeira das muitas promessas que farei a você é que te amarei verdadeiramente até o fim dos meus dias. E parte dessa promessa é manifestar isso em atos práticos do dia a dia. Por isso, Larissa, minha amada esposa, prometo cuidar de você todos os dias, conforme ordenam as Sagradas Escrituras. Prometo orar por você. Prometo continuar sendo fiel a você. Prometo ajudar com as coisas mais simples até as mais complexas. Prometo estar ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis e escuros dessa vida. Prometo cuidar de você, da nossa casa, dos nossos futuros filhos e netos. Prometo te apoiar nos seus sonhos e prometo também sonhar junto com você. Se o Senhor nosso Deus assim permitir, prometo envelhecer ao seu lado, vivendo aquilo que Deus tem preparado para nós. Viajar ao mundo ao seu lado, rir muito, chorar quando for necessário, passar pelas boas alegrias dessa vida, como também pelos momentos que nos aguardam. Mas sempre me lembrando do amor de Deus, manifestado a mim, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e me esforçando para fazer assim como Ele fez para comigo, a você, minha esposa, por todos os dias da sua vida. Com vergonha que o meu tá pequeno. 4 de outubro de 2021. Nosso primeiro encontro. Em uma exposição de arquitetura bem típica. Muita arte abstrata e você completamente perdido. Apesar da sua futura sogra naquele momento estar com a gente. Naquele dia percebi que você passaria por maus bocados para me conquistar. Como sempre tão calmos, 2 dias depois você estava na minha casa pedindo meus pais demissão para me namorar. No mesmo dia você me levou para sair, um jantar para oficializar. E os pós-créditos desse dia, algumas pessoas conhecem. Mas foi o que me encantou em você. Com um ano
você conquistou tudo e todos. Quando eu pisquei, a gente estava noivo. A cada 10 pessoas que ficavam sabendo do noivado, somente um nos incentivava a continuar. Relatos encantadores de casamentos firmados no Senhor. Essa foi a nossa motivação. Pessoas que se amam e vivem o verdadeiro propósito de casamento. Se amam porque primeiro amam a Cristo. E é isso que peço a Deus. Desde pequeno orei para que o Senhor me permitisse viver seu propósito. Que Cristo seja o centro das nossas vidas e do nosso casamento. Eu te amo e vou te amar até que o Senhor me leve. Ou que venha buscar todos nós. Amém? Vamos receber as alianças nesse momento. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Quero convidar aqui Paulo e Kelly, Humberto e Rose. Nós vamos orar, abençoando a aliança, aqui representado nesses anéis tão lindos. Queria convidar todos a se colocarem de pé. E se você é casado, queria que você chegasse junto aí da sua esposa, você mulher do seu marido. Quem sabe renovar a sua aliança nesse momento. Quero chamar aqui a minha esposa também. Vamos orar? Senhor Deus, é o Senhor quem estabelece a aliança entre o homem e a mulher. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos uniu em casamento, como hoje o Senhor está fazendo aqui com Mateus e Larissa, e sobre eles pedimos a tua bênção, sobre esta aliança que está sendo firmada, Senhor, que o Senhor os abençoe, ó Deus, que eles sejam fortalecidos no Senhor, para perseverarem até o fim. Oro também por cada casal, casado, que estão aqui nesta tarde, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe e renove a nossa aliança um com o outro. Que os maridos aqui presentes possam voltar seus olhos, sua atenção, sua dedicação às suas esposas. Que as esposas aqui presentes também possam se voltar aos seus maridos em atenção e dedicação. Que essa bênção que clamamos sobre a vida do Mateus e a vida da Larissa também seja distribuída para cada casal aqui presente. Nós oramos, desejamos estas bênçãos a este novo casal. Oramos pedindo a Deus que esta aliança de fato seja firmada no Senhor. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês podem se assentar, os pais ainda aqui, para acompanhar esse momento. Vem cá, Humberto. Fica aqui só para acompanhar esse momento.
da troca de aliança. Mais uma oração nesse momento. Ó Deus, como quem é autoridade sobre a vida de Mateus e Larissa, que os pais, estendendo as mãos para abençoá-los, fazemos neste ato, ó Deus, pedindo tuas bênçãos sobre eles. O casamento deles seja ainda mais inspirador do que os nossos, ó Pai. Ó Deus, que eles sejam ainda mais frutíferos do que nós. Nosso desejo para eles, ó Deus, é que o Senhor possa enchê-los com a tua graça, Deus. Que esse casamento seja para a glória do Senhor, Pai. Oramos com gratidão por essa aliança que é firmada diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Muito bem. Mateus e Larissa, agora casados oficialmente, agora unidos como uma só carne, devidamente abençoados. É aquele momento que todos nós gostamos, né? É o momento do beijo, aquele primeiro beijo como um casal casado. Aquele beijo tem que ser um beijo inspirador. Eu vou até sair da frente da foto, que eu nem quero sair nessa foto. Pode beijar a sua esposa. Vamos todos ficar de pé e ministrar sobre eles a bênção final. Depois eles vão assinar aqui este registro. Você podia levantar suas mãos para cá para juntos abençoá-los mais uma vez. Senhor Deus, que bênção, que oportunidade maravilhosa o Senhor nos concedeu vivenciar aqui nesse momento. Que alegria, Pai, poder ver estes jovens se entregando um ao outro, porque primeiro eles se entregaram ao Senhor. E que seja assim nesse casamento, que o Senhor seja sempre o centro, que o Senhor seja sempre aquele que guia, que o Senhor seja o principal conselheiro, que Mateus e Larissa saibam a quem recorrer nos dias de angústia, pois o Senhor é aquele que nos socorre nos dias da angústia. Que Mateus e Larissa possam celebrar com alegria nos dias de festa, celebrar o teu nome, pois só o Senhor é a fonte das nossas bênçãos. Clamamos sobre eles, ó Pai, este favor do Senhor e essa bênção do Senhor. Mateus, Larissa, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu os declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que Deus uniu, ninguém separe. Deus abençoe a vida de vocês e uma salva de palmas.
supremacia e trono são teus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça e morreu. Supremacia e trono são teus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Senhores convidados, fiquem à vontade para a recepção. Os noivos irão para uma breve sessão de fotos. Tenham todos uma boa festa. E aquele fio que se rompeu